nós vamos falar sobre a perda óssea dentária. Muitas pessoas acabam se deparando com esse diagnóstico, essa situação, quando tentam, por exemplo, fazer um implante e não conseguem porque tem perda óssea. O que significa isso na prática? Isso está cada vez mais comum? Será que antes a gente não tinha esse problema ou agora a gente descobre que tem? O que será que leva à perda óssea dentária? Nós vamos conversar hoje sobre a importância dos bons hábitos para a prevenção e o que pode ser feito quando o problema já está acontecendo. Quem vai responder as nossas perguntas hoje é o nosso convidado, Dr. José Vicente, contator e periodontista. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigada, Camila, por estar aqui. É um prazer estar com você e com todos os telespectadores. Seja bem-vindo, por favor, doutor. Você Obrigado. Pode sentar, fique à vontade. O doutor José Vicente tem mestrado em periodontia pelo Centro de Pós-Graduação São Leopoldo Mandic, que é ligado à Universidade de Campinas, a Unicamp. Tem doutorado em prótese pela Unicastelo, Universidade Camilo Castelo Branco. É especialista em implantodontia e dentística em operatória. E tem doutorado em citogenética pela Universidade de Cornell, em Nova York, nos Estados Unidos. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Da minha parte, sempre é um prazer estar aqui com você. E esse tema da perda óssea é um tema que interessa muito a população, porque um dado significativo foi mencionado há poucos meses. A Organização Mundial da Saúde, ela diz o seguinte, que dos 100% da população mundial, 80% tem problemas de perda óssea na boca. Então, é um assunto relevante, eu acho e acredito que é um assunto pertinente para que, levando a você, telespectador, você tome conhecimento do que realmente significa a perda óssea e como acontece esse problema. E a incidência é muito elevada. Se a gente pensar em 80% de quase 7 bilhões de habitantes, nós estamos falando de muitas pessoas que, nesse momento, provavelmente nem dão atenção a esse assunto, não é, doutor? Nem se preocupam com essa perda óssea que pode já estar acontecendo. Nós nos debatemos com um grande problema. Nós temos o antigo paradigma que existiu há 800 anos. O antigo paradigma nunca resolveu esse problema. O dentista que atua no antigo paradigma, ele diz assim para o paciente, olha, perda óssea não tem solução, o que você perdeu, perdeu. Eu vou dar uma limpada para melhorar essa situação. Aí você que é paciente, está na mesa, na cadeira do dentista, e pergunta para ele assim, doutor, eu estou aqui não para melhorar, eu estou para resolver. Então, o senhor vai melhorar ou vai resolver? Ele vai dizer, eu vou melhorar, porque mais uma vez eu vou informar a você que perda óssea não tem solução. Como o antigo paradigma nunca traduziu uma solução importante para o paciente, houve a necessidade de criar um novo paradigma, que representa para o paciente uma luz no final do túnel. O novo paradigma, ele traz conhecimentos da biologia molecular, da citogenética, do laser ou da laser terapia, enfim, novos elementos que incrementam esse tratamento e faz com que o problema até então, que o antigo paradigma, o dentista tentava limpar, resolver alguma coisa e em 800 anos chegou-se à conclusão que só limpando ali não vai resolver, realmente. E a gente vai entender mais sobre esse assunto, mas antes de começar a falar sobre o que é perda óssea, vamos entender o que é a massa óssea. O que é isso, essa massa que sustenta os nossos dentes? Ótima pergunta, Camila. A perda óssea é assim, o osso ele tem duas partes distintas. Uma parte externa, que é a cortical, e a parte interna. Nesse gráfico aqui, por exemplo, você vê, telespectador, as raízes e o osso entre os dois dentes. Vamos levantar aqui, doutor, aí o senhor pode apontar para mostrar para as pessoas, por favor. Então, veja que interessante. Essa aqui é a parte óssea, né? Muito bem, esse osso, ele tem uma cortical aqui externa, que margeia toda a raiz, e a parte interna é a medula. Então, no momento em que o paciente mastiga sobre o dente, o que acontece? O dente vai repassar essa força para o osso que vai receber o impacto da mastigação. Essa é a verdade. No momento em que o osso recebe o impacto da mastigação, e isso é para todos os casos, sem exceção, nós perdemos células ósseas aqui na cortical externa. Perde células.
Acontece que as células da medula óssea, que estão nessa posição aqui, ó, o telespectador pode ver, elas estão num gatilho, elas estão preparadas. A função delas é, no momento em que perde células na cortical externa, a célula da medula reproduz e repõe novas células. Isso quer dizer o seguinte, que o osso tem como se automanter. À medida em que você perde células, ele repõe de uma outra forma. Muito bem, vamos fazer um cálculo. Vamos supor que em um mês o paciente perdeu 500 células na cortical. E as células da medula repuseram 500. Se ele perdeu menos 500 e repôs mais 500, resultado, zero de perda de células, zero de perda de índice massa óssea. É exatamente isso. Acontece que nos nossos estudos, que começamos há 17 anos, chegamos a uma conclusão muito importante. Nós percebemos que num determinado momento, essas células da medula óssea, elas ficaram simplesmente inertes. Pararam de funcionar. Pararam de funcionar. Pararam de ter aquela capacidade de estarem no gatilho e repor novas células. Então, a paciente começa só a perder células e não repõe. Perde células, não repõe. Vamos fazer uma continha de um mês novamente. Em um mês, menos 500 células perdidas. E qual a reposição? Como as células da medula estacionaram, não ficaram inertes, não repôs nenhuma célula. O só resultado, vai negativo. Menos 500. Esse menos 500 já é um índice de perda óssea. Passa um ano, por exemplo, perdeu 3.000 células, já é um outro índice de perda óssea. Passa 4 anos, 10, 15 mil células, é um outro índice. Então, na realidade, a perda óssea se caracteriza por uma razão fundamental. As células da medula óssea, que tinha a responsabilidade de repor novas células à medida em que a paciente perde as células na cortical, elas ficaram inertes. A grande pergunta. Por quê? Por quê? No próximo bloco a gente vai ver se o doutor já tem essa resposta, não só ele, mas todos os que se dedicam a essa pesquisa. E a gente vai entender o que significa isso na sua vida. Você, amigo telespectador, será que já chegou? O doutor falou, olha, chegou uma hora que para. Que hora é essa? Na juventude, na fase adulta, na terceira idade? A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Doutor, por favor, você pode sentar, fique à vontade. Nosso tema hoje aqui no Viver é Melhor é esse, causa e tratamento para a perda óssea dentária. E nós já ficamos com uma promessa para responder nesse bloco. Na verdade, o nosso convidado, o doutor José Vicente, vai dizer se nós já encontramos a resposta-chave para esse problema. No bloco anterior, o senhor destacava que o problema é quando o desequilíbrio daquelas células da medula óssea param de repor as células que foram perdidas. Por que isso acontece, doutor? Então, veja, é simples. Imagine, telespectador, que a minha mão é o suporte ósseo. A gengiva é o periodonto de revestimento que reveste e protege o osso como se fosse um tapete. Nesse contexto, o osso sempre é apoio da gengiva. Então, você força a gengiva a nível de mastigação, ela tendo o apoio ósseo, ela suporta a carga. Acontece que o paciente tem um problema de desvio de alinhamento de mordida e ele começa a ter movimentos irregulares no movimento mastigatório e começa a perder esse osso. Veja, o osso retrai, essa gengiva fica sem suporte. O que ela vai fazer? Ela vai migrar acompanhando a perda óssea. Por que ela faz isso? Porque é através do osso que vem a circulação de sangue para ela. Então ela entende que não pode ficar sem essa circulação. Mas, no momento em que ela migra, gera a retração gengival. Quer dizer, então, houve a reabsorção óssea, a gengiva acompanhou a perda óssea, consequente retração gengival. Acontece que ainda o osso já não é mais o apoio dessa gengiva. Existe um espaço aqui funcional livre. O que acontece? No momento em que você mastiga sobre essa gengiva, ela abre. No momento em que ela abre, ela descola. Se você me permitir. Por favor. Então, o que acontece aqui? O nível ósseo, esse nível ósseo, ele deveria estar aqui, ó. Então, como perdeu suporte ósseo, começa a haver um descolamento de gengiva aqui e começa a haver bolsas periodontais, mini bolsas periodontais. Nessas bolsas, eu sempre digo ao paciente, quando você vai fazer a sua escovação,
você consegue eliminar os resíduos, os macro-resíduos. Mas os micro-resíduos, que são placas bacterianas e biofilmes, vão entrar aqui dentro dessas pequenas bolsas. Quando você vem escovar, você vai escovar com a escova daqui para cima. A escova não vai limpar dentro da bolsa. Conclusão, essa placa bacteriana e esse biofilme vai ficar aí ad eterno. Não vai conseguir remover. E aí começa o problema maior. Qual é esse problema? Nós temos uma grande quantidade de bactérias na boca, mas uma em especial que chama-se bactéria acidogênica. Essa bactéria, ela tem adoração por essas bolsas, por 3 motivos, Camila. Primeiro, a bolsa periodontal tem a temperatura do corpo, temperatura de 37 graus. Segundo, imagine você que a minha mão esquerda é a gengiva. No momento em que a bactéria entrou por baixo da gengiva, a própria gengiva protege a bactéria. A casinha. A casinha. E esta bactéria é um ser vivo. Ela precisará, inevitavelmente, comer proteínas todos os dias. A pergunta é, ela vai precisar sair aqui dessa bolsa e procurar alimentos em outros lugares da boca? Não, porque aqui tem uma concentração grande de resíduos que a hora que ela quiser, ela come disponíveis. E tudo bem. Então, ela vai se alimentar desses resíduos e como nós, o trato digestivo é idêntico. Ela vai fazer a digestão, ela vai absorver o que é importante para elas e ela vai eliminar uma enzima. Esta enzima que a bactéria elimina cai no citoplasma dessas células, dentro dessas células da medula óssea, e estas células da medula óssea, que tinham 100% de metabolismo e se multiplicava a cada 1 hora, no momento que a enzima da bactéria cai dentro dela, ela perde 90% de metabolismo e só fica com 10%. E aí ela vai precisar fazer uma leitura. Eu estou aqui na medula óssea e faço parte de uma estrutura importante. Eu não posso morrer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no módulo de economia de energia, diminuir, deixar o meu metabolismo mais lento e vou definitivamente sobreviver aqui na medula. Agora, por favor, você não vai querer também com 10% eu faça mitose e reponha novas células. Então, eu não vou ter essa capacidade com 10%. Essa é a razão pela qual a célula da medula ficou inerte. Ela está fazendo um grande sacrifício já para se manter viva. Mas ela, com 10%, ela não vai ter essa capacidade de repor novas células. Então, conclusão, o paciente só perde e não repõe. Perde células e não repõe. Perda de células significa índice de massa de perda óssea. O processo, então, a gente já entendeu. Já entendemos. Como é que tudo isso acontece. A gente sabe por que ele começa? É envelhecimento, os maus hábitos? Você falou da retração da gengiva? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que um jovem, na sua faixa de 17 anos, ele coloca um aparelho ortodôntico e o profissional colocou um fio muito grosso e está fazendo um torque horizontal muito forte. Porque o dente recebe o torque vertical na mastigação. O aparelho com aquele fio horizontal, ele promove o torque horizontal. Com esse torque horizontal, vai dar uma carga nesse osso acima da sua capacidade. E ele vai começar o quê? Os osteoclastos, que são as células que comem osso, começam a reabsorver aquele osso. Aonde o osso reabsorve, a gengiva fica sem apoio. Formou a bolsa. Com 16 anos, ela pode desenvolver o problema que nós comentamos da enzima. Quer dizer, você percebe... São causas diferentes. Nesse caso, o aparelho ortodôntico, ele foi um fator iatrogênico. Isto é, sempre quando eu vejo um aparelho ortodôntico, eu gosto do ortodontista que use aquele fio fino e não faça torque acima de 50 newtons. Ele faz um torque de 15, 10 newtons. Mas, José Vicente, vai demorar um pouquinho mais. Meu irmão, é melhor que demore um pouquinho mais do que esse paciente ele tenha uma perda óssea tão importante. Então, em muitos casos, o paciente usou o aparelho ortodôntico e tirou o aparelho ortodôntico. E hoje ele convive com problema de perda óssea,
com problemas de bactérias nessas bolsas. Então, veja que interessante. Aqui, ó, nós temos uma sonda milimetrada, ela tem umas áreas claras e escuras. Então, colocou-se a sonda aqui para medir a profundidade de bolsa. Agora, veja que coisa interessante. A profundidade está pequena, média, média e severa. Quer dizer, existe uma evolução no processo dessa perda óssea. O que o dentista do antigo paradigma, ele faz? Quando ele diz assim, eu vou limpar, ele quer dizer o seguinte, que eu vou entrar com instrumentos cortantes manuais aqui dentro dessa bolsa, onde está essa sonda, e eu vou começar a raspar. Se eu estou do lado do dentista, eu digo assim, colega, você pode parar um pouquinho e vamos trocar um pouquinho ideias? Pois não, doutor. Veja, aqui existe uma perda óssea grande, ó, já perdeu muito osso aqui. Se você raspa esse osso, você está trazendo espículas ósseas para fora, partes desse osso para fora. Isto é, essa raspagem, criteriosamente, da maneira como você está fazendo, o paciente está perdendo mais osso. E se você levar ao conhecimento dele que, raspando dessa forma, ele vai perder mais osso, ele vai mandar você parar imediatamente. O dentista do antigo paradigma vai voltar-se para mim e vai dizer assim, Vicente, eu estou com minha paciência um pouco no limite hoje, porque, veja, o que você está me propondo é o seguinte, imagine que isso aqui é uma parede. Você está dizendo assim para mim, raspe a parede, mas eu não quero que a tinta saia. O que você está me falando é isso. Pô, eu não tenho como limpar essa bolsa sem perder osso. Porque se ela perde osso, é um outro problema. Aí eu digo para ele, não é um outro problema. A paciente está aqui por conta que ela tem a perda óssea. Veja, não é um outro problema. Então, hoje, no novo paradigma, nós usamos um equipamento que é o ultrassom. Eu venho com o ultrassom nessa posição e ele emite ondas eletromagnéticas. No momento em que a onda penetra na bolsa, solta tudo espontaneamente. Limpar com ultrassom é atraumático e você não perde osso. Limpar com instrumento cortante manual é traumático e você perde osso. Então, já existe um divisor de águas do que fazia o antigo paradigma e o que faz o novo paradigma. Com relação, doutor, vamos sentar para continuar conversando. Com relação aos hábitos do paciente, há alguma coisa que a gente faça que aumenta as chances de começar a ter esse problema? Por exemplo, o senhor falou sobre o alimento que fica lá disponível para a bactéria. A gente pode dizer que a escovação inadequada pode aumentar a chance? Ou as pessoas que escovam, o doutor vai falar se tem a ver ou não o assunto, que escovam os dentes com muita força e acabam empurrando a gengiva, que o dentista fala, olha, está fazendo muita força. Isso é fator de risco ou não? Tem alguma coisa que a gente faça que aumenta esse desequilíbrio ou acontece por conta própria? O paciente chega em nossa clínica e na primeira consulta, eu pego uma tarjetazinha, coloco na boca do paciente e nós vamos ver ali qual o pH salivar do paciente. Aí está todo o sintoma, toda a solução do processo. Então, veja, o pH neutro é o 7. Você pega um paciente com perda óssea, você mede o pH dele, 4.0, ácido. Então, nós vamos ter que fazer um tratamento periodontal, aonde nós vamos tirar esse meio bucal desse pH 4.0 e deixá-lo com pH neutro para alcalino, 7.8, porque acima de 7 é alcalino. Muito bem. Se você dorme 8 horas, a bactéria acidogênica num pH ácido, ela multiplica-se a cada 15 minutos. Nós temos 4 gerações de bactérias por hora. Se você dorme 8 horas, 8 vezes 4, 32 gerações de bactéria por hora. Você há de convir que se você orientar o paciente, escove melhor, usa antisséptico oral, usa o fio dental e faça isso e faça aquilo. Se ele continuar com aquele pH ácido, pouca coisa ele vai conseguir resolver ali. Porque a escovação não muda o pH.
Não muda o pH. Muda o pH no momento que nós vamos fazer a descontaminação de bolsas com ultrassom e eu trabalho com 4 tipos de antibióticos com ultrassom dentro da boca, aonde nós vamos diminuir a virulência dessas bactérias e vamos deixar esse pH 7,8, neutro para alcalino. O que vai acontecer nesse pH? A mesma bactéria acidogênica, ela se multiplica exatamente a cada 4 horas. Se você dorme 8 horas, você tem 2 gerações de bactérias. Então, alguém que tem 32 gerações de bactérias, para alguém que tem 2 gerações de bactérias, quem tem 2 gerações é mais perfeitamente contornável o problema. Então, na realidade, o que nós temos que fazer? Primeiro, limpar as bolsas periodontais, deixá-las assépticas e trabalhar com jateamento com 4 tipos de antibióticos para diminuir a virulência da bactéria. Segundo, alisar a superfície dental. Se tiver a restauração em resina, com aquela resina porosa, nós temos que perder 40 minutos, 1 hora alisando a superfície. Porque aonde tem porosidade, tem retenção de placa e biofilmes, tem bactéria, vai contribuir para o pH ácido. Vamos ter que... O paciente, quando nós fazemos esse polimento, ele faz isso, falando, nossa, está tudo liso, está mais agradável. E um detalhe importante, nós vamos fazer uma higienização na língua do paciente, porque a língua tem essas rugosidades e naquelas rugosidades no pH ácido começa a conter a bactéria acidogênica, essa enzima. Então, eu fico, sem brincadeira, até 15 minutos limpando a língua por camadas, porque nós, sem a limpeza da língua, nós não vamos conseguir diminuir o pH salivar. Então, a paciente, a hora que termina, ela fala, nossa, a minha gustação até mudou. Por quê? Porque a língua não tem aquela camada de placas bacterianas, biofilmes e bactéria acidogênica. Então, são detalhes que dentro do consultório é muito importante. Aí, quando ela retorna para casa, ela vai usar, por exemplo, um enxaguatório que pode ser sempre sem álcool. Nunca usar enxaguatório com álcool, porque ele descama a mucosa e dá ulceração. Nunca. Escovação. Escova com cerdas macias. E sempre colocando a escova paralela ao dente e, no caso superior, fazendo um movimento de cima para baixo. Paralela embaixo, inferior, fazendo um movimento de baixo para cima. Então, a paciente vai manter o que nós conseguimos no consultório. Esse é o processo nosso. Entendeu? Agora, isso só vai ser possível se esse paciente chegar ao consultório. Será que a gente vai sentir alguma coisa em casa? Como é que é o diagnóstico da perda óssea? O que será que vai começar a aparecer? Ou não tem que esperar o diagnóstico da perda óssea, mas já dá para perceber quando o pH está ácido, quando começa a ter algum problema na gengiva? A gente vai falar de diagnóstico no próximo bloco e o doutor vai continuar falando para a gente sobre tratamento e sobre o que significa essa perda óssea dentária na qualidade de vida do paciente. Que diferença vai fazer na vida dele? Em quais momentos essa massa óssea vai ser necessária? No próximo bloco o doutor continua explicando as nossas dúvidas aqui no programa, as suas também, se você quiser participar. Peço licença ao nosso convidado. A gente continua conversando sobre a saúde bucal no programa de hoje, com o assunto da perda da massa dentária, massa óssea dentária. E a gente continua falando sobre o tema com o doutor José Vicente Contatori, periodontista. Doutor, por favor, vamos continuar a nossa conversa aqui no programa sobre o assunto. No bloco anterior, nós deixamos como uma questão importante o diagnóstico. Nós já descobrimos, o doutor já explicou para a gente o processo da perda da massa óssea dentária, como é que o tratamento foi renovado a partir de novas pesquisas, novas experiências, mas a gente sabe que em medicina, doutor, em saúde, diagnóstico é uma coisa muito importante. Sem dúvida. E aí, o paciente vai chegar no consultório, quando ele chega lá, ele já vai estar com a perda da massa dentária, do osso, do dente, ou dá para descobrir antes que ele está com esse problema, doutor? Bom, esse caso é uma mocinha que tem 22 anos de idade. Veja a perda óssea, o black space, que é essas áreas escuras entre um dente e outro, porque esse osso que está nessa posição deveria estar aqui embaixo. Então, poderia voltar a foto para nós? Então, o que acontece? Nós fizemos um tratamento onde nós fomos limpando. Aqui existe a bolsa, onde nós colocamos o que nós chamamos de sonda milimetrada.
Veja que coisa interessante. Nós vamos fazer aqui a seguinte situação. A bactéria está aqui dentro e essa gengiva está descolada. Uma parte dessa enzima que a bactéria produz deixou a célula da medula inerte. A outra parte sai por essa gengiva descolada e a enzima da bactéria, juntando-se com a saliva, torna ela ácida. Essa é a razão pela qual se tem o pH ácido. Então, eu vou precisar limpar com ultrassom, descontaminar, porque eu vou diminuir a virulência de bactérias nessa área, agindo com 4 tipos de antibióticos. É só isso? Não é só isso, porque se eu limpo traumaticamente ou atraumaticamente, o osso está nessa posição e a gengiva está aqui, a gengiva está descolada, eu colo, ela descola. Eu colo, ela descola. O que acontece? O dentista do antigo paradigma, ele fica 1 milhão de vezes colando e descola, e a paciente está perdendo osso. Só existe uma maneira dessa gengiva ser colada e não descolar mais. Qual? Eu colo a gengiva e faço uma regeneração óssea nesse osso, e esse osso volta a ficar como apoio dessa gengiva. A hora que o osso voltou a ficar como apoio dessa gengiva, ela diz assim, com apoio, tudo bem, eu vou me manter dessa forma. Ela precisa dessa base disponível. Como nós vamos fazer isso? Laser de 1800 miliwatts. Nós aplicamos o laser nessa gengiva, o laser penetra nessas células e neutraliza a ação da enzima na célula da medula óssea. E ativa a mitocôndria, que é a usina da célula, a fabricar mais energia. Então, aquela célula que estava com 10%, ela ganha 90% e volta a ficar com 100%. Com 100%, essa célula vai fazer um novo questionamento. Eu vou precisar continuar inerte? Não. Por quê? Porque agora eu tenho energia para me manter e tenho energia para me multiplicar. Então, essas células começam a se multiplicar e essa gengiva que não tinha apoio, esse osso começa a repor novas células. Veja, o diagrama do dente em si mudou totalmente. É a mesma boca. É a mesma boca. Então, a colocação é o seguinte, enquanto uma grande parte está extraindo esses dentes, porque tem 90% de perda óssea, nós fizemos a regeneração, aumentamos a vida útil desse dente para 8, 9, 10 anos e se manter com bastante assiduidade durante um ano, cada ano, 8 meses, fazer as manutenções, essa paciente não vai precisar remover seus dentes. Então, a reposição de novas células quer dizer o quê? Revascularização de sangue, aumento da quantidade de sangue no suporte ósseo. Porque o osso que tem perda óssea, ele é um osso mal nutrido. Ele é um osso que tem pouca circulação de sangue. Muito bem, como você vai fazer um implante num osso que tem baixa nutrição? Porque a osseointegração, quando você colocou o implante ali e vai formar o osso na interface do implante, só formará osso na interface do implante em uma situação, se tiver presença de oxigênio. Então veja o sorriso final da paciente. Basicamente é uma paciente que chegou desesperada porque 10 dentistas que ela tinha procurado, todos unanimemente, tira isso. Bom, tira como? E eu vou fazer o quê em cima disso? Dá para colocar implante? Não, porque tem 1 milímetro de osso, não tem altura óssea. E o que o senhor vai colocar? Vamos colocar uma ponte móvel aqui nessa região. Quer dizer, essa odontologia, ela já passou. E esse é o impacto de não procurar tratamento para perda da massa óssea? Vai começar a perder o dente e não tem como fazer um implante. E não tem como fazer um implante. Agora, o maior impacto é o sistêmico. Porque na bolsa periodontal, a gengiva ela tem muitas artérias. O organismo aumenta o volume de sangue ali naquelas artérias por conta de fazer a maior quantidade de anticorpos para fazer a fagocitose daquelas bactérias. Acontece que quando existe a vasodilatação capilar, o vaso que tinha esse diâmetro, ele aumenta. Então a parede do vaso fica mais permeável. O que acontece? Algumas dessas bactérias da bolsa passam da bolsa para a corrente sanguínea. E essa bactéria continua eliminando essa enzima,
que na corrente sanguínea essa enzima é um poderoso coagulante. Então a pessoa começa a ter formação de placa de ateroma dentro das artérias, ficar com sangue mais grosso por causa dessa enzima, e ela pode desenvolver acidentes vasculares importantes, sejam eles transitórios, definitivos, até hemorrágicos, por conta de que ela tinha uma perda óssea e, tendo a perda óssea, ela participa de um grupo de risco para ter o problema vascular. Então, veja, este critério se chegou a exatamente há uns 10 anos numa universidade em Nova York, que é a Universidade de Cornell, e num hospital, que é o Hospital Adventista, que é correlato a essa universidade, que é o maior hospital de Nova York. E realmente gastou-se 300 milhões de dólares em 15 anos de pesquisa. E hoje sabe-se que um paciente chega num hospital desse, com acidente vascular cerebral. O questionamento do hospital: alguém da família teve o acidente? Não. Teve algum problema vascular em um determinado momento? Não. Chama o periodontista, que faz parte da equipe. Analisa, tem perda óssea. Ele não tem problema cardíaco, ele desenvolveu o problema cardíaco porque ele tem a perda óssea. Pela infecção, pela enzima da bactéria. Pela enzima da bactéria, exatamente. Então, na realidade, hoje, olha onde está chegando a medicina integrada com odontologia. Quer dizer, praticamente, o indivíduo que tem a perda óssea, além de perder seus dentes, o mais grave a nível potencial, a nível clínico e medicamentoso, é que realmente ele vai ter a formação de placa de ateroma. Essa é a razão pela qual os pacientes que têm a perda óssea, eu dou o Prevent 100, que é uma aspirinazinha, 100 miligramas, que é um antiplaquetário, para tirá-lo, enquanto ele resolve o problema da perda óssea, ele vai tomar um comprimido de 100 miligramas após o almoço. Porque é um antiplaquetário, porque se não tomar um antiplaquetário, ele está agregando plaquetas e vai ter problema vascular por isso. A gente viu na primeira imagem da paciente que visualmente era bem perceptível a perda óssea. Há algum outro sintoma que o paciente vai perceber para conseguir procurar ajuda? Vai chamar a atenção, não é algo que passa despercebido. A paciente diz assim: os dentes não estão moles ainda, tem casos que acontece isso. Ela diz assim: doutor, sabe o que está me incomodando? Antigamente, entre um dente e outro, não tinha esse espaço aqui, ó. Porque como o fundo da boca é escuro, prevalece o escuro entre um dente e outro, que é o americano chama-se de Blake Space. Então, o que acontece? Na realidade, o que você tem que entender aqui é o seguinte, eu digo para a paciente: você está tendo perda óssea e essa perda óssea caminhando, a gengiva subindo, vai aumentar a exposição. E você vai ficar numa situação estética ruim e funcional, dente mole. Dói? Não dói. Não dói. A perda óssea, ela é totalmente assintomática. E sabe por que ela não dói? Porque como a gengiva está descolada, o resultado de secreção da inflamação da perda óssea drena pela gengiva descolada. Drenou pela gengiva descolada, a enzima entra em contato com a saliva, pH salivar ácido. Então, uma pessoa não vai sentir. Uma inflamação que drena, não dói. Quer dizer, se você tem uma inflamação contida no lugar, que não tem espaço para sair, ela vai aumentando. Mas não é o caso. Essa gengiva, ela está descolada. Então, o líquido que se se acumula vai drenando, então a paciente não sente dor. A gente tem uma média de tempo que demore para começar a aparecer esse tipo de sinal? Porque a gente viu lá no começo que tem a perda inicial, depois moderada, depois severa. Quanto tempo demora para chegar no grau severo? A partir do momento que a paciente tem a perda óssea, se ele não é diabético, ele perde 1 milímetro de osso por ano. Se é diabético, a velocidade da perda óssea é maior. Ele perde 2,5 milímetros por ano. Então, acontece o seguinte: o paciente está tomando lá o seu Glifage 850 todo dia, tomando as medicações para diminuir a glicemia do paciente, e ele vai lá com o dedinho e mede a glicemia 280, 340. Puta, mas o que está acontecendo? O remédio não está funcionando mais. Só que ele tem uma infecção de perda óssea na boca e não sabe.
Para o diabético, qualquer infecção que você tenha no corpo vai aumentar o índice de glicemia. Então, o diabético tem que ser monitorado de uma maneira muito responsável. Ele não pode ter infecção de maneira alguma, porque infecção vai significar aumento da glicemia para 400, 480. Mesmo tomando remédio e mesmo tendo os hábitos tomando corretos. remédio. Então, veja, são parâmetros muito interessantes, muito importantes, e o diabético, eu atendo muitos pacientes diabéticos no meu consultório, e o paciente, quando não tinha tratado a perda óssea, tomando toda a medicação, 480, 520. Com a perda óssea controlada, está tomando a medicação, está entre 80 a 110. Mudou completamente. E um detalhe, eu sempre comento com o paciente, recuperamos a perda óssea, mas você vai ter que fazer uma coisa importante, caminhar todos os dias, pelo menos 30, 40 minutos, porque você caminhando, você está queimando glicose. Você não pode deixar de caminhar. Então, o diabético, ele tem que ser um esportista nato. Ele tem que ter coragem de colocar lá o seu tênis, o seu calção e sair para caminhar todo dia. E uma alimentação, basicamente, de manhã e à tarde e à noite, um jantar de monge. Não comer muito à noite, porque o seu organismo, se ele come muito à noite, ele vai ter muita dificuldade em digerir. Quando ele acorda de manhã, depois que comeu muito à noite, a sua glicemia está lá no alto. Aí ele diz assim, olha, eu não estou conseguindo, mas o que você está comendo à noite? Eu estou comendo isso. Meu irmão, você tem que se adequar, você tem que ter uma dieta adequada para... Porque a diabetes, ela é controlável, desde que você seja uma pessoa disciplinada. A diabetes numa pessoa indisciplinada é um caos. Por exemplo, o que aumenta muito a acidez, potencializa o pH da saliva? A pessoa que bebe muito álcool é um desastre. Você vai comer enlatados, é um desastre. Coisas condimentadas, muita pimenta, muito tempero, mas eu adoro. Mas para você não vai fazer bem, porque você vai começar a tomar muita água, vai ter muita sede. E por que está tendo sede? Porque a sua glicemia, pelo que você está comendo, ela está chegando em níveis de 280, 300. Então o organismo tem um mecanismo tampão. Eu tenho que beber água para a água filtrar e eu eliminar através da urina e sudorese. Aquilo que eu não consigo eliminar vai alterar o metabolismo do meu organismo como um todo. Então você começa a ficar o quê? Obeso, acima do peso, a sua massa muscular não é compatível com a sua altura. Então, vai ao médico, veja a sua altura, veja a massa muscular. O que é compatível? Olha, você precisa emagrecer 30 quilos, mas eu não vou emagrecer 30 quilos em 6 meses. Meu irmão, você vai emagrecer em 2 anos, mas você tem que ter um programa em que você vai fazer o emagrecimento correto. Então, a gente vê que o problema não é isolado. Não é isolado. É resultado de um estilo de vida, de problemas que se somam. E aí, para a gente ir encerrando a nossa conversa, doutor, o senhor falou bastante sobre o tipo de tratamento, a forma de você tentar recuperar essa massa óssea. Vai funcionar para todo mundo? Ou, em alguns casos, há outras tentativas que vão ser feitas, outras alternativas que serão procuradas? Funciona para todo mundo. Porque metabolismo celular, nós temos células eucariontes. As nossas células têm núcleos. Então, o DNA, ele é responsável porque ele traz um programa para que a sua célula fabrique uma proteína. Na realidade, quando a sua célula não fabrica aquela proteína que ela precisa, sabe o que acontece? Ela fica inerte. Porque ela fabrica outra proteína. Ela vai ficar inerte um determinado tempo. Acontece que essa outra proteína que ela não precisava, deixa essa célula a ficar uma supercélula. E essa supercélula começa a multiplicar muito rapidamente. A multiplicação rápida dessa célula fez com que naquela área do tecido houve um câncer. Então, o câncer significativamente, de uma maneira global, analisando, a célula está produzindo uma proteína que não é aquela que ela precisa. Porque houve um problema no código do DNA, na transferência de uma mensagem para o citoplasma. E, na realidade, aí entra essa enzima da bactéria como um RNA de interferência que altera a leitura do mecanismo de proteínas. Quer dizer, essa enzima é um RNA de interferência. Você não imagina em laboratório, a nível de biologia molecular,
nós separamos já 12 tipos de RNAs de interferência, que a enzima da bactéria entrou na célula, a célula já começa a produzir uma outra proteína e automaticamente aí os problemas vêm sempre com efeito dominó, cada vez mais. Eu acho que chegou o momento, você, telespectador, de parar e falar, bom, eu gosto de mim mesmo? Eu gosto de mim mesmo? Gosto. Então, o que eu estou fazendo errado? Vou parar de beber? Se eu não conseguir, beba menos. Você que é diabético, comer carboidrato é suicídio. Coma menos. Vou começar a andar. Quer dizer, você tem que reestruturar a sua vida, porque aí você vai ter uma resultante. Qual resultante? Glicemia controlada, respirando muito bem, está tudo certinho. E a vida é assim. Você tem que saber se comportar a nível clínico, porque se continuar com essas irregularidades, o problemas resultado na não vai frente. ser bom. E aí a gente percebe o quanto é importante buscar a ajuda de um especialista, porque nós, sozinhos, não vamos conseguir entender toda a complexidade de um problema desse, as formas de tratamento. Por isso que a gente deve sempre, em caso de perceber alguma mudança, percebe que está nesse grupo de risco, vá a um especialista, converse com ele, porque isso pode fazer toda a diferença no resultado do seu tratamento. Doutor, muito obrigada pelas informações que o senhor nos trouxe. É um assunto que nós temos ainda muito que descobrir sobre ele. O convite já está feito, o senhor pode voltar sempre ao nosso programa. Muito obrigada por estar aqui. Da minha parte, será um grande prazer estar com você, Camila. E um abraço a todos os telespectadores. Conversamos com o Dr. José Vicente Contatore, periodontista, com mestrado em periodontia pelo Centro de Pós-Graduação São Leopoldo Mandic, ligado à Unicamp, Universidade de Campinas, com doutorado em prótese pela Unicastelo, Universidade Camilo Castelo Branco, especialista em implantodontia e dentística em operatória e com doutorado em citogenética pela Universidade de Cornell, em Nova York, nos Estados Unidos. Nosso convidado hoje, agradecemos ao doutor, agradecemos a todos que permanecem na nossa audiência.